Os críticos da Bitcoin e das criptomoedas falam que esses ativos não geram dividendos e, consequentemente, não geram renda. Mas será mesmo? Então, Felipe, no episódio de hoje vamos aprofundar nossos estudos e te mostrar que é possível gerar renda passiva com criptomoedas, com rentabilidades em dólar e com porcentagem de cair o queixo. Não, eu não estou falando de pirâmide, estou falando de uma nova classe de ativos, de uma nova economia que está surgindo, ou melhor, que já está acontecendo bem embaixo do seu nariz, mas você ainda prefere colocar seu dinheiro incógnito. Eu estou falando de finanças descentralizadas, ou melhor, DeFi. Mas afinal, o que eu estou falando? Bom, para esclarecer tudo isso, a gente trouxe um convidado super especial, produtor de conteúdo sobre criptomoedas no YouTube e Instagram. Seja bem-vindo, Tim Balabush, ou também, né, Tim Balabur. É isso aí. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, Felipe, Pedro, e vamos falar aí sobre DeFi. Show, vamos lá. Pessoal, antes da gente começar, é um assunto muito complexo, muito provavelmente você vai entender 50% que a gente vai falar aqui, mas já plantando a sementinha para vocês pesquisarem e verem que esse mundo realmente é intrigante e muito esclarecedor, né, Tim? Mas, para começar, né, primeiramente, fala pra gente quem é você e por que você está aqui hoje. Boa. Bom, eu sou o Tim Balabush, prazer. Eu sou designer, na verdade, eu trabalho com experiência do usuário já tem muitos anos aí. Eu sei que eu tenho cara de guri, mas pero no mucho. E em 2016, 2017, eu trabalhei com uma empresa de investimentos e justamente nessa parte de experiência do usuário. Eles usavam até, na época, inteligência artificial para fazer certas tomadas de decisão, uma coisa super interessante. E por causa deles, eu diria que eu comecei a me envolver um pouco mais com criptomoedas, porque eles estavam trazendo esse assunto. E, assim, abriu minha mente, assim, para todas as possibilidades e o potencial todo dessa tecnologia. E início desse ano, eu estava ajudando um amigo meu, inclusive pro YouTube, né, ensinando tutorial de como investir em cripto. Ele falou, cara, você tinha que fazer um canal no YouTube explicando essas coisas. Aí eu falei, tá bom, vou dar uma chance, né? E em março desse ano eu comecei o canal que eu tenho aí, tem meu nome mesmo, e o objetivo é justamente simplificar o máximo possível blockchain e uma linguagem comum. Eu sei que a gente foca muito na parte de investimento, mas eu tento focar um pouco na parte de tecnologia, explicar como que funciona, tentar trazer isso para a pessoa mais comum, assim, às vezes que não tem tanto conhecimento, tanto na área de tecnologia, nem tanto na área de finanças, mas está vendo todo esse movimento acontecer e quer entender um pouco mais. Então eu também diria que eu estou aqui um pouco por causa disso também, porque eu quero espalhar a palavra de DeFi do blockchain. Inclusive, no episódios anteriores, a gente teve um cara específico que estava espalhando a palavra do Bitcoin, né, Felipe? Que é o Coreia. Sim. E a gente pensou por bem utilizar o Tim para poder espalhar a palavra do DeFi, que é Legal. algo que, cara, cada dia que você estuda, você lê, você fica surpreso com as possibilidades que isso pode gerar, né? E, Tim, claro, é impossível não fazer essa primeira pergunta, né? E a gente faz para todo entrevistado quando o assunto é criptomoedas, e a gente quer saber a definição para você, a sua visão, antes da gente começar a falar de DeFi, né? É praticamente impossível não falar do principal deles, não do principal deles do DeFi, que o Bitcoin não é DeFi, né? Mas o principal, o que é o Bitcoin para você? O que é essa moeda que revolucionou tudo e fez a criação do DeFi futuramente? É legal essa pergunta, né? Porque ela provoca um tipo de resposta que não é o comum, né? Sim. Ou às vezes você fica assim, cara, o que é Bitcoin mesmo? Eu fico tipo... Cara, eu diria que Bitcoin, e talvez até expandindo um pouco mais o horizonte para as outras criptos, eu diria que é a evolução natural do que a gente conhece por dinheiro, do que a gente conhece por interações financeiras. Talvez falando desse jeito, talvez faça mais sentido. Mas eu acho que é isso, cara. A gente tem a história do dinheiro aí, né? Inclusive, recente a gente gravou um outro podcast sobre a história do dinheiro, como que começou e as relações humanas e como isso afeta a economia dos países e da sociedade como um todo. E eu vejo a Bitcoin e criptomoedas, blockchain, como um passo natural em tudo isso. Então a gente tem evoluções em diversas tecnologias diferentes. Então a gente tem, sei lá, na parte de
automóveis. Então, lá no início a gente usava carroças e depois descobrimos o combustão e agora nós temos um carro e os carros estão evoluindo cada vez mais e agora nós vamos ter carros elétricos aí. Imagino que nos próximos 10 anos aí vai ser algo super comum, não vai ser mais tão caro assim. E eu vejo o Bitcoin na mesma linha. Então, a gente tinha lá as carroças antigas, né, que era usar as moedas de ouro, moedas de prata, de bronze, e depois isso foi evoluindo. Então, aí a gente aí tem as cédulas, que deveriam ser lastreadas, né, no que o banco tem de reserva, coisa do tipo. E agora a gente tem o Bitcoin e outras criptomoedas que, sei lá, são os carros elétricos aí do mundo monetário. Eu espero que isso faça sentido, eu não sei se eu Faz demais. Inclusive pro ouvinte que tá aqui com a gente, pra galera que tá acompanhando no YouTube, fica uma dica, hein? Nosso episódio 3, que a gente colocou o título de dolarização, a gente conta um pouquinho sobre essa história do dinheiro aí que o Tim tá comentando. Então, se quiser aprofundar um pouco mais, eu tenho certeza que vai ter bastante conteúdo para vocês. E Tim, antes da gente entrar aqui no detalhe do DeFi, que eu quero muito fazer um monte de perguntas para você hoje, eu queria que você compartilhasse um pouco com a galera como que foi a sua experiência pessoal no começo com relação a criptomoedas e como que você viu essa experiência aí evoluindo ao longo do tempo. Se você tinha um mentor que te acompanhava, se foi você que teve que buscar conteúdo, como é que foi sua trajetória com criptomoedas do começo até aqui onde você está hoje, já como um influenciador, né, desse segmento? Foi um pouco conturbado no início, porque assim, eu descobri a criptomoedas pelo acaso, assim, lá em 2014. Só que nem eu falei, eu não tinha noção do potencial de tudo isso. Então eu só explorava, assim, por curiosidade, né? Questão de mineração de Bitcoin. Na época ainda era legal fazer assim, porque você não precisava talvez de um maquinário tão pesado assim. Então dava para fazer em casa e testar, brincar com cripto e tudo mais. E não tinha, você falou de mentor, cara, não, na época, eu tô tentando lembrar que quem que tinha falando sobre o assunto era muito difícil encontrar, e eu lembro que, hoje ainda é um pouco assim, mas na época era pior ainda no sentido de você comentar isso com outras pessoas. Então se você falava de Era mal blockchain, visto, né? era coisa de mexer com drogas, assim, cara. Inclusive dentro da área de tecnologia, assim. Tipo, mano, e aí eu lembro que, acho que foi 2014, 2013 para 2014, teve um pico muito grande de Bitcoin. Para aquela época, né? Para aquele contexto. E aí o pessoal, eu lembro do pessoal me falando que já perdeu o bonde, já subiu tudo que tinha que subir, sabe? E assim, então foi uma entrada que não foi fácil, assim, não tinha muitos incentivos. Hoje tá muito fácil, assim. Eu tô parecendo velho, né? Na minha época era mais fácil de entrar. Mas hoje tem muito conteúdo, assim, para quem quer digerir tudo isso e se aprofundar mais no conteúdo, tá muito mais fácil, assim. Eu vejo as corretoras fazendo um trabalho excepcional, assim. Eu sei que eu tô aqui para falar de DeFi, de finanças descentralizadas, mas eu digo, as corretoras centralizadas mesmo, elas disponibilizam tutorial, passo a passo, explicação de conceitos, e isso ajuda muito no onboarding de novas pessoas. Então quem quer entender hoje tá fácil esse acesso. Quando eu tava mexendo com isso, era um pouco mais complicado, até porque não tinha tantas opções assim. E hoje a gente tem modelos de consenso diferentes, criptomoedas com objetivos diferentes, jogos em blockchain, então expandiu muito rápido, assim, em pouco tempo, e foi conturbado o início. Acho que esse é o jeito que eu posso dizer. E depois que a gente vai entendendo alguns conceitos e algumas ideias dentro de blockchain, o resto vai ficando mais fácil. Um desafio grande que eu lembro de ter tido no início foi com relação justamente às corretoras descentralizadas. Na época tinha um site que chamava EtherDelta, que era basicamente um agregador das criptos que tinham na época, e eles foram hackeados, assim, então era tudo nos primórdios, assim. Hoje tá mais fácil, então eu fico até feliz, assim, de ver o pessoal entrando com muito mais facilidade nesse ponto aí. Eu reclamei do passado, né? Nem respondi a pergunta, só falei que era você. Inclusive, não, mas uma deu dica pra contextualizar o pessoal. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Bitcoin, assim, com mais calma para realmente entrar nesse universo foi em 2016.
E na época foi justamente com um amigo meu que não tinha muita credibilidade, assim, no meio nosso. E É eu o cara que tá te devendo? ouvi, olhei, não é o cara que tá me devendo, não. Mas, cara, juro pra você, na época a primeira impressão que eu tive foi essa. Falei, pô, legal, interessante, acho que pode fazer sentido, mas eu tô achando que esse mercado aí tá um pouquinho turbulento pra eu já ingressar nesse momento. Aí foi passando, e aí nessa, igual você falou, aí a mesma coisa que o pessoal falava antes, fala agora, né? Pô, chegou no topo, da agora em diante é só para baixo. Então, acaba desestimulando o pessoal. Eu acho que quando você começa a entender um pouco mais o que, que é a tecnologia e para de pensar no preço especificamente do ativo e para pensar no que ela vai te trazer no longo prazo, já começa a mudar um pouco o mindset com relação a isso, né? Inclusive, uma dica pro pessoal, que o Tinha até comentou, que nas corretoras possuem materiais de estudo, na própria Binance, né, tem a Binance Academy, que, cara, aquilo ali é uma Barça. Você tem, às vezes a pessoa não vai lá porque tem preguiça de ler, mas tá tudo ali. Tá tudo ali que você precisa entender sobre criptomoeda. Destrincha aquilo ali que você vai ficar sabendo. Você vai chegar no nível Satoshi Nakamoto de criptomoedas. Basicamente Tim, é isso. e a gente está falando aqui sobre DeFi, eu tenho certeza que o nosso ouvinte que nunca ouviu falar deve estar um pouquinho perdido. Conta pra gente o que que é esse tal de DeFi e como que quem está começando a investir em Bitcoin e outros criptos podem tirar proveito desse movimento. Beleza. Seriam as famosas finanças descentralizadas, né? Essa é a abreviação de Decentralized Finance. E acho que a melhor maneira de explicar isso é pensar que em bancos nós temos bancos, nós temos corretoras, que é onde você pode é, fazer câmbio, que é onde você pode vender ativos, comprar outros ativos, fazer investimentos, empréstimos, e tudo isso é garantido ali pelo banco, pela corretora, pela casa de câmbio. E só que nem sempre esses bancos são 100% confiáveis, nem sempre você vai pegar o melhor juros para fazer o empréstimo que você quer, nem sempre a taxa de manutenção que o banco, que a corretora vai oferecer é vantajoso. Eu já vi certos investimentos onde a taxa de manutenção do ativo daquele investimento beirava o que você ia ter de lucro ali. Então a pessoa tinha um lucro real ali baixíssimo, assim, se o investimento desse certo. E, e agora, por outro lado, assim como nós temos o real, o dólar, e agora nós temos a versão descentralizada do dólar e do real, nós temos a versão descentralizada de todos esses tipos de investimento. Então imagina que agora você pode fazer um empréstimo diretamente, eu vou falar outra pessoa, mas tem outra pessoa do lado, mas você não sabe quem é, você não sabe nada dessa pessoa, tudo acontece em código, mas você pode fazer um empréstimo, você pode fazer uma troca de criptos. Então, por exemplo, eu quero trocar meu Ethereum por, deixa eu pensar, BNB, por exemplo, a moeda da Binance. Eu posso usar uma corretora descentralizada para isso, eu não preciso ir numa corretora, que a Binance é centralizada, por exemplo, ou outras corretoras que a gente tem aqui no Brasil, e para fazer essa troca eu posso fazer isso tudo de maneira descentralizada. Se eu quiser fazer um empréstimo, eu também posso fazer isso diretamente com o protocolo, né, no caso, e não ter a penalidade, às vezes, de juros altíssimos e também de às vezes, certas transações nebulosas, assim, né? Então, eu falo isso porque o banco ele não é totalmente transparente. Os protocolos, eles são. Então, essa tem as vantagens e as desvantagens disso. Mas eu diria que, no geral, é isso. Finanças descentralizadas são a versão descentralizada de serviços financeiros que são oferecidos por corretoras e bancos em geral. Além disso, também você pode participar dos protocolos, né, das votações dentro das corretoras. Também tem isso, né? Como se fosse Exatamente. uma grande comunidade. Exatamente. Alguns desses protocolos, eles têm os tokens deles e eles abrem o que a gente chama de governança. Então, eles estão pensando em tomar alguma decisão estratégica sobre qual token adicionar, ou a maneira de certa coisa funcionar, ou até balanceamento entre fundos que eles têm. E muitas dessas coisas são abertas para o público. Para o público que eu digo é quem tem o token daquela criptomoeda, daquele protocolo.
Um bem famoso é o Uniswap, aqui nesse mundo de criptos, né? E eles têm o token dele que chama Uni, e quem tem esse token pode participar dessas votações, inclusive até certas recompensas para quem participa, para quem é ativo dentro da comunidade. Bacana, show. E Tim, acho que para começar a posicionar nossos ouvintes nesse mundo, né, eu acho que é uma grande discussão que tem, principalmente quando o assunto era Bitcoin, era a questão do gasto energético, né, do Bitcoin, para poder achar a moeda, comprovar a moeda através do Proof of Work, né, que era a prova de trabalho, e a gente sabe que, por que chama prova de trabalho? Porque são grandes máquinas que precisam provar essa necessidade da confirmação do Bitcoin, né. Eu acho que a grande sacada do mundo DeFi, né, foi o POS, né, que a gente chama POS, que é o Proof of Stake, né. Você pode explicar para a gente o que é esse tal de Proof of Stake e por que, como você falou agora, se eu tenho a moeda da Uniswap, eu posso participar das decisões dela. É uns tipos de Proof of Stake, né? Ou estou falando besteira? Você pode explicar para a gente o que é isso, por que isso é importante para o DeFi? Sim, talvez para a gente entender isso, é bom a gente entender por que o Bitcoin é seguro, né? Uhum. Ele passa por diversas verificações e tem um consenso entre toda a rede de computadores. E a maneira que eles chegam nesse consenso é por meio de cálculos, resolvendo cálculos que mostra que a pessoa tem ali uma máquina potente para resolver esses cálculos, ou seja, essa pessoa está investindo em maquinário, em energia, portanto é do interesse dela que essa rede continue segura. E é por isso que o Bitcoin é seguro. Estou dando um resumo bem resumido. Só que tem algumas desvantagens disso, né? Em diversos aspectos. Que nem a gente estava falando de evolução, eu também vejo o Proof of Stake como uma evolução natural aí. Há controvérsias, tá? Esse é um assunto é meio polêmico em alguns aspectos, mas em geral o Proof of Work ele tem uns pontos negativos, que um deles é o gasto energético. Ele consome muita energia, então você precisa de um maquinário pesado, de um maquinário potente para resolver esses cálculos, se você quiser ter um lucro ali sendo um minerador de Bitcoin. E por causa disso, consumo de energia alto. Então, hoje a gente tem diversos debates nesse contexto de energia limpa, de que o pessoal que minera Bitcoin está tentando ao máximo possível usar energia limpa, justamente para redução de gastos e para afetar menos aí o consumo de energia. E eu diria, há relativamente pouco tempo atrás, foi criado esse novo modelo de consenso que, em vez de você precisar de uma máquina super potente, de placas de vídeo super poderosas ali e tudo mais, você pode simplesmente colocar sua cripto ali. Vou usar o Ethereum de exemplo, que é o que vai migrar para Proof of Stake em breve, completamente. Então, em vez de você gastar dinheiro comprando uma máquina e pagando sua energia, você pegaria esse dinheiro e colocaria ele para fazer as validações. Então, o protocolo ele ia olhar ele não ia olhar mais, beleza, você consegue resolver esse tipo de problema matemático, então você tem um computador muito bom e está gastando muita energia, portanto, é do seu interesse que a rede seja segura. Ele vai olhar o Proof of Stake, agora ele vai olhar o quanto de Ethereum você tem e vai dizer, beleza, você está realmente em staking, você está... eu estou tentando pensar numa palavra melhor para stake, mas pondo sua pele em risco ali, porque você está pondo seus ativos ali no staking. Então ele vai olhar, é do seu interesse, que você tem a rede segura, e, portanto, você pode fazer parte dessas validações. A vantagem é que nesse segundo caso, do Proof of Stake, você não precisa mais de um computador super potente, você precisa apenas de um computador que seja capaz de rodar ali um node, rodar um software que ele não consome tanta energia, não consome tanto do seu computador. Inclusive tem gente que roda Node e trabalha no mesmo computador. Eu consigo inclusive rodar um nesse que eu estou falando com vocês e não vai afetar em nada. Então é um Node, é um software, talvez para o pessoal entender, é como se fosse, sei lá, instalar o PowerPoint no seu computador. Não faz tanta diferença assim. Ele tá trabalhando ali no seu computador, diferente do protocolo de consenso que roda o Bitcoin, que se você colocar isso num computador comum, ele vai consumir até o
o máximo que der daquele computador. E vai fazer a energia do bairro cair toda também, né? Muito provavelmente. Tim, eu acho que, além disso, né, eu e o Felipe ficar fazendo perguntas, eu acho que o nosso maior interessado é o nosso ouvinte, né, não o Felipe. Sim. Alguns dias atrás, né, eu lancei uma caixa de perguntas falando que eu ia entrevistar você, marquei você até lembra disso. E o pessoal mandou algumas perguntas, fiquei até surpreso, porque mandaram bastante. Achava que era um assunto que pouca gente conhecia, mas, enfim, já está na boca do povo, né. Eu selecionei algumas perguntas aqui. E, Felipe, quer começar? Posso continuar? Você quer? Vamos lá. Pode mandar bala. Eu acho que a primeira, eu acho que faz mais sentido porque você acabou de falar do Proof of Stake, né? Eu acho que está muito ligado nisso, você já falou o que é o stake, mas a gente tem outras palavras também um pouco mais difíceis, como farm pool, conceitos de token LP. O pessoal deve estar escutando dentro do carro, deve ter até desligado já o tocador, falando, meu Deus, o que é isso? Mas, cara, segura, porque esse assunto é muito interessante e é aí que a pessoa faz dinheiro, é aí que as rentabilidades absurdas aparecem. E eu tô falando de a rentabilidade, se eu falar agora e o Tim falar é mentira, pode falar, Tim. Já vi rentabilidade de 85.000%. Eu tô mentindo? Tá não. Tem esse tipo de coisa mesmo. Então, cara, fica aí, o Tim vai explicar para vocês o que é isso, como funciona e como que eu posso utilizar esses mecanismos para as minhas criptomoedas. Desculpa. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Qual que é exatamente? Perdão. Você poderia explicar pra gente o que é o farm pool e o conceito de token LP? Por Tá. que paga essa rentabilidade muito alta? Por Sim, que sim. isso? Legal. Vamos lá. O stake foi mais ou menos o que eu já comentei. É você colocar suas criptos para fazer as validações. Talvez para a gente entender isso, é quase como se fosse uma sociedade. Então, quando você é sócio de uma empresa, é do seu interesse que ela dê certo. O staking ele é mais ou menos isso, e uma das coisas que o Pedro comentou sobre participar da governança, isso é uma espécie de staking, é de fato isso. É como se você estivesse em uma sociedade, você tem parte daquele token e você faz parte de uma sociedade, e dessa maneira você também pode rentabilizar esses seus ativos. Eu vou tentar fazer alguns paralelos com coisas mais tradicionais para tentar deixar isso mais simples. Tem o farm, que eu tô vendo aqui, tá nas perguntas também. Então, o farm, ele é um termo mais abrangente. Eu vou tentar responder a pessoa que perguntou isso. Mas ele é um termo mais abrangente. Ele é o ato de você tentar rentabilizar suas criptomoedas, seus ativos, seus criptoativos, de diversas maneiras. Ele pode ser tanto feito por pools de liquidez, o próprio stake, ele é um tipo de farm, esse tipo de coisa. E os pools de liquidez, que eu acho que é outro termo que o pessoal tem perguntado bastante, eles são. Deixa eu pensar uma maneira de explicar isso. É como se vocês fossem, como se o indivíduo fosse a casa de câmbio. Então, eu coloco lá 2 ativos, eu tenho, que é o comum aí, geralmente, né? Real e dólar, e a casa de câmbio ela ganha nessa troca. E geralmente quem está fazendo a troca perde um bom dinheiro ali fazendo esse câmbio. Os pools de liquidez eles são mais ou menos isso. É onde você coloca 2 ativos, então vamos supor aí Ethereum e Uni, que é um token que eu mencionei anteriormente. Você põe 50% de cada um desses ativos, e quando alguém precisar fazer uma troca, vai usar uma porcentagem desses ativos que você colocou lá. Em troca, você recebe uma parte das taxas que são usadas para pagar essas transações. Uma vantagem enorme é que as taxas que são pagas e o que você gasta é ridiculamente baixo quando comparado com casas de câmbios comum. E aí tem o conceito também de token LP, que são os tokens de liquidity pools, que são os tokens, as pools de liquidez. Alguns protocolos eles incentivam as pessoas a prover essa liquidez, a dar desses pares de ativos, e a maneira que eles encontram de incentivar isso é dando tokens para quem provê liquidez. Então, nesse caso, é um caso hipotético, tá? Nesse de Ethereum e Uniswap, a Uniswap pode me dar um token que é o que eu vou usar para resgatar esses ativos futuramente. Então, eu coloquei lá Uniswap e Ethereum, eles vão me dar um Uni ETH, uma mistura aí de Uniswap e Ethereum. E a vantagem
é que eu posso fazer com esses tokens, de LP tokens, diversas coisas. Eu posso vender eles, eu posso colocar eles para farmar em outras coisas, eu posso dar ele para outras pessoas. Então, vamos supor que eu estou com uma dívida com alguém, eu posso só pegar e transferir esses tokens de liquidez para outra pessoa, sem perder a rentabilidade que os tokens estão tendo lá no pool de liquidez. Eu acho que eu falei muita coisa de uma vez, né? Deixa eu perguntar para ver se eu peguei bem e se eu consigo traduzir de uma forma aqui bacana para quem está acompanhando a gente de casa, do carro, ou seja lá onde você está ouvindo essa bagaça aqui. Então vamos lá. Fazer o farm que você está falando, é como se você pegasse os ativos que você tem para que eles te gerem renda de alguma forma, né? Seja através de stakes, seja através de pool, enfim, outras alternativas que tem. Quando você fala de pool, é como você pegar os ativos que você tem e colocar eles para trabalhar como se fosse uma casa de câmbio, para facilitar essa questão de troca. Por isso que você falou muito sobre gerar liquidez, né? Então, se eu pego, por exemplo, dá outro exemplo aqui, Bitcoin e Ethereum, sei lá, para colocar os dois, para estar um trocando junto com o outro ali, eu conseguiria naturalmente facilitar as transações, fazendo o papel de uma casa de câmbio, né? Tendo os ativos para que eles sejam transacionados. Por isso eu vou receber uma pequena taxa ali em cima disso também, e fica mais barato para o universo que está querendo fazer esse tipo de transações ali, né, dentro das criptomoedas. E por fim, você comentou que quando a pessoa faz esse tipo de ação, ela pode receber o token LP, que basicamente é como se fosse uma moeda a mais que a pessoa recebe, que não é nem a moeda A, nem a moeda B que ele entregou, mas basicamente é uma moeda nova, que é uma espécie de gratificação por ele estar fazendo esse tipo de trabalho, e caso a pessoa queira depois vender esse token que ela recebeu, é mais uma forma dela rentabilizar o capital dela. É mais ou menos isso? É exatamente isso. Até para simplificar esse último exemplo, esse último token que é criado quando você provê liquidez, ele é uma espécie de comprovante que você fez aquele trabalho. pool. Exatamente. Entendi. E aí você pode pegar esse comprovante e transacionar ele da maneira que você quiser. Dá para eu fazer um paralelo, Tim, que seria, lógico, que é semelhante, mas diferente, mas só para a galera entender. É como se eu fizesse aquele aluguel de ações, que eu tenho o ativo, deixo ele disponível para que as pessoas... Eu sei que é diferente, porque às vezes o aluguel de ações ali é um pouquinho mais pro lado verdade, tradicional, né? É parecido com isso, e também quando a gente lança um IPO no mercado financeiro, no início da transação, precisa colocar algumas pessoas para poder dar liquidez naquele ativo, né? Então é muito parecido com o que o Tim falou. Pode prosseguir, Tim. Não, é exatamente isso mesmo. Vocês pegaram a ideia. É exatamente isso. Show. Eu espero que essa tenha feito sentido para quem tá ouvindo aí. Fez, cara. Eu vou te falar que é uma coisa que eu particularmente tinha dificuldade. A forma eu entendia bem, mas esse pool de liquidez, esse token que recebe, eu sempre tive um pouco de dúvida. Pelo menos para mim ficou muito claro. E eu acho que o nosso ouvinte que for com dúvida pode mandar lá no Insta depois do Tim. Depois a gente vai deixar aqui o Insta dele. Mas eu acho que deu para pegar bem. Tem uma segunda pergunta aqui, Tim, da Camila. Ela tá perguntando por que o Proof of Reserve é tão importante para esse universo. Esse assunto eu posso falar horas. Talvez para o pessoal não confundir com... A gente já tem prova de participação, Proof of Stake e o Proof of Work do Bitcoin. Ele não é... Esse prova de reservas, ele não é necessariamente um consenso, um método de consenso de criptomoedas. Ele é uma maneira de garantir que instituições centralizadas têm o que elas dizem ter em fundos. Vou tentar dar um exemplo bem comum. A crise que a gente teve em 2008 afetou o mundo inteiro, uma crise financeira com o seu epicentro ali nos Estados Unidos, e um dos motivos, e talvez vocês podem até complementar nisso também, ou até direcionar nesse assunto, mas um dos principais motivos foi justamente os bancos estarem emprestando muito mais do que eles tinham em reserva. Então eles fizeram muitos empréstimos, mas eles tinham apenas uma pequena fração em reserva dos empréstimos que eles estavam fazendo. E isso não era algo transparente, isso não era algo que dava para se verificar, né? Ou seja, estava acontecendo ali nas sombras tudo isso,
e o mundo inteiro passou por uma crise graças à falta de transparência. E acredito que se a gente tivesse algum meio de conferir essas informações, de ter esses dados, talvez haveria uma chance da crise não ser tão feia assim, ou de abrir os olhos das pessoas para os riscos que elas estavam correndo, entrando nesses empréstimos e deixando dinheiro nessas instituições. Pensando nisso, hoje, atualmente, nós temos hoje diversas instituições centralizadas que fazem a custódia de ativos, como o Bitcoin, por exemplo. E como que essas instituições que trabalham com criptomoedas, com Bitcoin, vão manter sua transparência, sendo que instituições, às vezes centralizadas mesmo, como os bancos, não conseguiam manter essa transparência. Então, por isso foi criado o Prova de Reservas, que é uma maneira dessas instituições de corretoras, de plataformas de empréstimo, mostrarem que elas têm de fato esses ativos que elas dizem ter. Porque é muito fácil começar a fazer empréstimos de Bitcoin ou outras criptos lastreadas no dólar, por exemplo, como o caso do SDC e o SDT, e não ter isso em reserva e começar a fazer esses empréstimos. Então, Prova de Reserva, ele é uma organização. Há organizações, né? No caso, tem uma empresa que chama Arduino, que faz essa auditoria com empresas que fazem empréstimos, corretoras. Tem algumas bem famosas que usam, como o Kraken, que é uma corretora bem conhecida, principalmente na Europa. Aqui no Brasil ela está começando agora, mas é bem conhecida na Europa. Lá ela é considerada um banco. Tem a Leden também, que eles fazem empréstimos com Bitcoin em colateral. Então você pode emprestar dólar colocando o seu Bitcoin como colateral. Eles também fazem uso desse prova de reservas. E é um lugar onde o usuário, então eu estou usando lá a Leden ou a Kraken, eu quero ter certeza que esses caras realmente têm esses fundos aí. Eu posso colocar meus dados na Arduino e ele vai dizer o quanto que a Leden, quanto que o Kraken tem de fundos ali para garantir o empréstimo que eu estou fazendo ou os meus ativos lá. Imagina se a gente tivesse um sistema desse para bancos, por exemplo, né, para algum banco centralizado, como que isso seria? Eu não sei nem se ia funcionar. Mas, em resumo, esse é o prova de reservas. E outra coisa também muito importante que você falou, que ainda não tem a prova de reservas e pode ser um problema no futuro, né, é o SDT, né, aquela moeda stablecoin que pode ser um possível problema, igual o Banco Central foi na crise de 2008, né, pode ser um possível crash nas criptomoedas no futuro. Você pode comentar um pouquinho sobre ela, só para poder fazer um pouco sentido mais do Proof of Reserve? Sim. O SDT é uma polêmica bem grande que tem aí acontecendo já há um bom tempo. Tanto que tem algumas pessoas evitando usar a gente chama de stablecoin, que são as criptomoedas que são estáveis, porque elas são lastreadas no dólar. A gente tem outros modelos de stablecoins, mas o foco seria aí o SDT e o SDC. O SDT, ele tem... Como é que eu vou colocar isso? Ele tem de reserva o que ele diz ter em total de unidades de USDT, que é o equivalente a $1. Só que eles têm várias coisas nessa reserva deles, e não só dólar. E é aí que entra a parte nebulosa. Eles ainda não provaram, de fato, que eles têm tudo que eles dizem ter do total de market cap de USDT em fundos. E em nenhum momento foi provado isso de maneira transparente. As pessoas não sabem se realmente eles têm isso. Então é uma parte bem, bem nebulosa. Inclusive é até bom ter tocado nesse assunto para abrir os olhos das pessoas, que não é porque é criptomoeda que é transparente, que é descentralizado, que é seguro, e principalmente isso. Então tem que ter uma pesquisa aí quando você começar quem quer explorar esse mundo e quer fazer investimentos, quer testar, quer dar uma explorada, faz uma pesquisa antes, entende um pouco melhor nessa situação, porque da mesma maneira que eu falei antes, né, tem os pontos positivos da transparência do blockchain, também tem alguns outros pontos negativos. Então é bom estar sempre atento a isso. O SDT é uma prova disso, tanto que quando alguém me pergunta, eu recomendo evitar ao máximo possível, principalmente se estiver lidando com valores mais consideráveis aí. Existem outras opções de stablecoins mais transparentes com relação a fundos e com relação à maneira que elas funcionam.
só para poder contextualizar para o pessoal, o stablecoin basicamente é uma criptomoeda da moeda que você utiliza, né? Então, o dólar tem uma moeda digital que a gente utiliza dentro da plataforma para poder negociar e fazer as operações, só para poder o pessoal entender o que é uma stablecoin. Ela é stablecoin porque equivale a $1 mesmo, uma stablecoin equivale a $1. Pode me corrigir aqui, Tim, se eu estiver falando alguma besteira, tá? Por favor. É isso mesmo, tá certo. Felipe, eu acho que a gente já tem um primeiro episódio, né? Sim, vamos dar um break aqui, porque eu acho que foi chuva de informação. A galera vai começar a ficar com a cabeça fritando. Já falamos aqui de stablecoin, proof of reserve, falamos um pouquinho de stake, farm, pool, token LP, meu Deus do céu. Então, galera, você que ouviu até aqui, espero que tenha captado tudo que a gente quis passar, mas o episódio não vai acabar, a gente só vai dar um break pra gente emendar num próximo, para também não ficar tão pesado. E semana que vem, se você tá ouvindo esse aqui, fica ligado. A gente vai soltar no domingo, às 7 horas, a segunda parte desse episódio, que eu tenho certeza que vocês vão ver que tem muita coisa ainda pra gente tratar desse assunto. Beleza? Então a gente segue no próximo episódio com vocês, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, pessoal.